Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kainá Villanova, professora de redação, e hoje no XP Resolve vamos analisar uma temática muito interessante que já foi cobrada no Enem, sobre a valorização do idoso. Gente, acho que o tema mais curtinho que o Enem já trouxe. Valorização do idoso, 3 palavrinhas, super curtinho. E aí o aluno, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Calma, respira. A primeira coisa, a gente tem que lembrar que temos textos motivadores, 2, 3 e 4. Nesse caso, temos 4 textos motivadores que vão nos ajudar, certo? Então, já é um motivo para respirar aliviado. Segundo, a gente tem que também ter um conhecimento de mundo, e a gente tem, sim, claro, que a gente vai utilizar. E pode unir uma coisa a outra, principalmente já quando vai fazendo a leitura, né, pensando em outras questões. Temos que lembrar que o texto é dissertativo, então a gente precisa conhecer o assunto para conseguir falar sobre. E argumentativo, a gente não vai só falar, mas usar esse conhecimento para defender nosso ponto de vista, certo? Maravilha! Valorização do idoso. A gente tem que começar a pensar, será que o idoso no Brasil é valorizado? Mas, prof, não fala de Brasil. Gente, independente de trazer na formataçãozinha do tema a palavra Brasil ou não, é o país em que vivemos. Então, a gente precisa sempre falar do Brasil e no século XXI, que é o momento também que estamos vivendo, certo? Vamos agora analisar os textos motivadores para pensar um pouco sobre esse tema. Antes de começar, eu já começo a pensar aqui no seguinte: temos muitas leis no Brasil que garantem uma boa vida ou condição de vida ao idoso. Temos o Estatuto do Idoso, a própria Constituição, que fala que todo cidadão tem direito a uma série de questões, né? Saúde, lazer, moradia. Será que os idosos têm esses direitos respeitados? Então, a gente já começa a pensar até mesmo antes de fazer a leitura dos textos. Vamos ver o texto 1. Aí o Estatuto do Idoso. Leis não faltam, já consigo perceber a primeira dica. As leis existem, mas eu já começo a pensar, será que elas são cumpridas? Será que o idoso é valorizado, como a lei teoricamente garante? Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com prioridade, não é em último caso não, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A gente já pode parar aqui para conversar um pouco. Vejam. A família, a comunidade, a sociedade e o poder público, ou seja, todos têm a obrigação de valorizar o idoso, que é o nosso tema, oferecendo a ele o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação. Gente, será que os idosos têm direito à cultura, à prática de esportes, ao lazer? Se a gente observar, nem há muitas opções, porque parece que não se pensa para o idoso, né? É como se eles chegassem a um prazo de validade que venceu e agora eles vão ficar ali esperando a morte chegar. Não usem essa terminologia na redação, mas entendam o que eu estou dizendo, tá? O idoso, infelizmente, não é valorizado. No Brasil, a gente tem uma visão, infelizmente, de que o idoso se torna uma pessoa inútil, certo? Mas, já pensando em outros países, prof, isso não está no texto, mas é aí que a gente usa nosso conhecimento de mundo. A gente tem o quê? Muitos que valorizam, sim, o idoso, consideram o idoso como uma pessoa experiente, um sábio. Essa é a diferença da visão do idoso no nosso país e em outros países, geralmente em países orientais, certo? Mas não acabou não o texto 1, temos o artigo 4º ainda.
Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão, não estou vendo, finjo que não vejo, será punido na forma da lei. Gente, então não faltam leis, mas as leis estão muito distantes da realidade. Já podemos abordar o não cumprimento da lei para intensificar, infelizmente, a falta de valorização do idoso, ou como contribuinte para essa não valorização do idoso, certo? Temos o texto 2, que mostra um casal de idosos bem apaixonado, vivo. Então, eles não são inúteis, certo? Texto 3. Agora, rapidinho, voltando ao texto 2. Para que se chegue até essa fase bem, com saúde, com disposição, com qualidade de vida, é preciso que haja um preparo. Esse preparo existe? Não. Então, envelhecer de forma saudável é fundamental. Já vamos pensar nisso. Mas o tema fala especificamente de valorização. Então, é de como nós, sociedade, tratamos esse idoso, que infelizmente está aqui o ponto-chave. No Brasil é visto como inútil e deveria ser visto como alguém experiente que pode contribuir, passar o bastão, né? E oferecer tudo que tem aí de conhecimento, de experiência para a nova geração, por exemplo. Texto 3. O aumento da proporção de idosos na população é um fenômeno mundial. Então, não é algo que acontece só no Brasil. Tão profundo que muitos chamam de revolução demográfica. No último meio século, a expectativa de vida aumentou cerca de 20 anos. Se considerarmos os últimos 2 séculos, ela quase dobrou. E, de acordo com algumas pesquisas, esse processo pode estar longe do fim. Gente, pessoas que estão sobrevivendo mais, que estão vivendo mais, isso não pode, essa informação não pode ser vista como algo ruim. Aumentar a expectativa de vida tem que ser algo bom. Quer dizer que a ciência avançou, que a medicina avançou, que a tecnologia contribuiu. Então, a gente precisa encontrar formas de valorizar o idoso e formas de oferecer meios para que esse idoso viva bem. Certo? Durante essa fase, a terceira idade. Se fala até em quarta, né? Idade, porque a expectativa de vida realmente está crescendo, ok? Infelizmente, a gente não chegou nesse ponto, mas a gente pode pensar no mercado de trabalho, já. O que acontece aí? Prazo de validade, infelizmente. E muitas vezes, um idoso é obrigado a deixar de trabalhar, o que faz com que isso interfira na sua saúde. E lembrem-se de que saúde não é só a questão física, mas é a saúde mental, que muitas vezes é afetada porque esse indivíduo é considerado inútil, e também social, porque esse indivíduo muitas vezes não consegue ter um convívio, ele é isolado, como se realmente, infelizmente, estivesse esperando a sua hora chegar, certo? Texto 4. Idoso é quem tem o privilégio de viver longa vida. Velho, olhem que interessante, é quem perdeu a jovialidade. A idade causa a degenerescência das células. A velhice causa a degenerescência do espírito. Você é idoso quando sonha.
Você é velho quando apenas dorme. Que pesado, né, gente? Infelizmente, muitos idosos são tratados assim. E é como se eles não pudessem sonhar. A gente tem um filme muito legal que pode ser citado aí, que é Up, Altas Aventuras, e mostra como, para o idoso, personagem principal, a vida não foi tão legal e trouxe tantos problemas, mas ele só consegue se tornar uma pessoa que sonha quando tem a companhia de um jovem escoteiro que o leva a isso. Então dá para fazer uma analogia bem interessante. Às vezes falta um motivo, né, para que isso aconteça. E um outro filme que eu gosto muito, que eu acho interessante quando a gente fala desse assunto, é Um Senhor Estagiário, que mostra bem um idoso que perdeu a sua esposa, ficou viúvo, mas ele está no vigor da sua vida. Então, ele viveu uma longa vida, mas ele não perdeu a jovialidade, ele não é pobre de espírito, não perdeu aí, né, o seu espírito de pessoa produtiva, e ele ainda tem sonhos. Quando ele se submete a uma vaga de estagiário sênior em uma empresa, e ele vai com todo o gás para trabalhar. Mas, gente, o que acontece? Lá ele é visto como alguém ultrapassado, que não tem nada a acrescentar, que não está pertencente ao meio tecnológico, porque ele, né, tem uma idade avançada. E o filme mostra uma surpresa muito grande. Ben era sábio. Ele não era inútil e ele consegue mostrar para os jovens daquela empresa o que ele tem a oferecer e como ele pode ser útil. Então é muito difícil que a ficção, né, que retratou aí Ben sendo empregado, sendo contratado, faça isso, porque no mercado de trabalho é como se esse prazo de validade tivesse vencido. E aí Ben, no filme, na ficção, consegue ter uma melhor qualidade de vida, porque ele se sente útil, então a sua saúde física, mental e o seu convívio social muda completamente. Apesar dele ter se tornado um viúvo, ter passado por problemas, ele ainda entende que a vida existe para ele e que ele precisa correr atrás disso. Então, o ideal seria que isso não ficasse apenas na ficção, né? E que todos os idosos fossem valorizados. Mas o filme também faz uma abordagem sobre como o idoso é visto de forma diferente, como se ele não pudesse oferecer algo de positivo. Então, é importante que a gente entenda que não faltam leis, mas elas precisam ser aplicadas para que não haja negligência, para que haja punição de quem, né, desrespeita ou até é omisso em relação a isso, e para que os idosos consigam sonhar e viver com qualidade. Certo? Espero que vocês tenham compreendido, entendido as opções que o texto motivador trouxe e, obviamente, pensado em muitas coisas. Nós tínhamos muito mais a falar, né? Mas eu selecionei essas informações aqui. Temos músicas, temos poemas que falam sobre essa questão, né? Um poema, fica a dica para vocês depois fazerem a leitura, de Cecília Meirelles, que fala como se morre de velhice, mas na verdade ela fala de outras coisas, de acidente e até por você ser tratado assim, como inútil, né? Com desprezo. Então, que isso não aconteça e os idosos sejam aí valorizados. Repito, espero que vocês tenham entendido, arrasem nos textos e a gente se encontra no próximo XP Resolve. Tchau, tchau, gente.